Olá, eu sou Adriana Bittelmann, coach, especialista em inteligência emocional e quero abrir o meu coração, te contar a minha história com a autoestima e as redes sociais. Eu resolvi fazer isso porque a gente já está aqui junto há um bom tempo, a gente já tem uma intimidade e eu me sinto acolhida e sei que posso confiar em você. Afinal, a gente está aqui juntos para crescer, aprender. Todos nós somos vulneráveis, somos frutos de uma sociedade que nos cobra beleza, riqueza, felicidade. Mas o que realmente nos deixa feliz? O quanto isso realmente mexe com a nossa autoestima? O quanto isso nos afeta? Será que isso pode variar como o nosso humor? O quanto os estímulos recebidos ao longo da vida, desde que a gente nasce, influenciam o que seremos? A autoestima não se empresta, não se descuida, não se deixa esquecida nos bolsos dos outros. No entanto, a gente continua sendo uma sociedade que precisa do reforço alheio para se reafirmar e continuamos dizendo sim com a voz baixa, quando o que precisamos é dizer um não com a voz bem firme. A gente se esquece, quase sem se dar conta, de que poucos abandonos são tão letais como o de deixar de amar a si mesmo. Eu demorei para me render às redes sociais. Quando eu fiz isso, mergulhei num mundo assustador. Afinal, todos ali pareciam tão felizes, tão bem-sucedidos, todos mostravam relacionamentos tão encantadores. A minha percepção de mim mesma foi ainda mais abalada. Nessa época, minha autoestima não estava lá essas coisas, não estava saudável, eu ainda não tinha desenvolvido a minha inteligência emocional. E aí já viu o que aconteceu, né? As pessoas pareciam ter cargos incríveis, relacionamentos de contos de fadas, faziam viagens dos sonhos e tinham corpos esculturais. Eu comecei um questionamento diário. Será que eu não sou tão magra, por isso eu não tenho um relacionamento feliz? Não sou tão rica, por isso eu não sou aceita? E esses pensamentos martelavam dia e noite, até que um dia eu parei e foi quando eu resolvi mudar. Eu sempre gostei muito de ler e eu lia sobre os mais variados assuntos. Eu tinha uma voz dentro de mim aqui que dizia que eu era assim capaz, inteligente, merecedora. Não era possível que o mundo se resumia a corpos esculturais e praias paradisíacas. Eu sabia que eu era mais do que aquilo tudo. Aí eu busquei ajuda. Procurei um coach e durante o meu processo de coaching ouvi uma frase muito interessante. Enquanto eu estava lá contando as minhas decepções amorosas, minhas dores e dizia o quão vítima eu era das situações que me aconteciam. Ele disse para mim com a voz bem firme: Adriana, você foi vítima ou cúmplice de tudo o que te aconteceu. E aí tudo fez sentido, uma chavinha virou, se encaixou a última peça que faltava no meu quebra-cabeça chamado vida. Eu não era dominada e sim totalmente responsável por tudo que me aconteceu, afinal eu concordei, eu aceitei. Eu levei a vida sobrevivendo, dia após dia e não vivendo, como um presente que a gente tem todas as manhãs quando a gente abre os olhos e sente os nossos corações pulsando. Foi quando eu me dei conta qual era o meu propósito. A partir daí eu senti realmente que a vida tinha um sentido e eu uma missão, que seria que o mundo, que homens, mulheres e crianças entendessem isso também, que qualquer pessoa que tivesse o mínimo de dor que fosse, o menor sentimento de incapacidade e a tão importante autoestima abalada, fossem tocados e impactados por palavras que saíssem daqui, direto do meu coração. Eu desejei com todas as minhas forças me tornar um meio, uma ponte entre o estado atual de dor e a percepção dos nossos reais valores. E ser coach para mim é isso, é ser uma ponte, ser uma luz no caminho de quem se aproxima de mim. Eu passei a ver a mídia e as redes sociais com outros olhos. As redes sociais não eram mais uma ameaça para minha autoimagem. Aquele mundo digital poderia ter um papel muito lindo na minha vida e na vida de tantas pessoas. Acredite, a confiança ativa o nosso cérebro e transborda bem-estar, segurança e alegria.
O bem-estar é o foco em nós mesmos e foi isso que eu passei a desejar que as pessoas entendessem. Eu queria mostrar que olhar com ternura e respeito para nós mesmos é o mais importante. Claro que todo mundo vai passar por avanços e retrocessos, assim é a vida. Eu passo, você passa, nós somos humanos. A autoestima é a qualidade de quem se valoriza, de quem se contenta com seu modo de ser e demonstra confiança nos seus atos e julgamentos. E isso virou meu lema. Isso se tornou um desejo e uma necessidade que eu passei a sentir. Algo mais forte que qualquer post numa rede social. Eu passei a desejar que as pessoas entendam o quanto são responsáveis pela vida que terão, pelos amores que viverão, por sonhos que deixarem para trás. A gente tem uma força maior que qualquer estímulo negativo a que possamos ser impactados. A gente tem uma beleza particular, valores que a gente deve defender com unhas e dentes. E isso sim é lindo. Isso a gente não consegue necessariamente postar numa foto, mas a gente pode postar para nós mesmos. A vida é sobre crescer e não sobre quantas curtidas a gente recebe numa postagem. E a gente cresce quando não perde a esperança, quando aceita a realidade e tem orgulho de vivê-la, quando aceita o nosso destino, mas tem garra para mudá-lo, quando aceita o que deixou para trás, construindo o que tem pela frente e planejando o que está por vir. A gente cresce quando supera, se valoriza e sabe dar frutos, quando abre caminho, assimila experiências e semeia raízes. A gente consegue crescer quando nos impomos metas, sem nos importar com comentários. Afinal, beleza é ser forte de caráter. Quando se é humano por nascimento, quando crescemos ajudando os nossos semelhantes, conhecendo a nós mesmos e dando à vida mais do que se recebe. Eu tinha uma ideia meio demoníaca das redes sociais. Eu achava que lá as pessoas sofriam, se sentiam inferiorizadas. E aquele era um ambiente destrutivo. De repente eu mudei a forma de enxergá-la. Ela virou minha aliada, minha base de trabalho, minha parceira. E através dela que eu tô aqui, me conectando com você e espero tocando seu coração. Mas foram as redes sociais que mudaram? Não, claro que não. Foi a minha percepção, minha segurança, o meu modo de lidar com elas. Como se magicamente tivesse feito as pazes com o mundo virtual, melhorando assim o meu mundo real. Eu não estava mais sendo abalada, minha autoestima estava segura e isso me encheu de força. O que mudou? Obviamente, a minha percepção, minha segurança, o meu modo de lidar com ela. E aí vieram muitas e muitas horas de estudos, vídeos, leituras, palestras, filmes. Eu estava com sede de conhecimento, um desejo enorme de ampliar o meu repertório até as alturas. E que delícia de processo, de viagem, de descobertas, de risos e choros. Tudo foi lindamente saboreado e absorvido. Uma estrada se abriu, sem placas, sem direção pré-estabelecidas. O que orientava era o meu desejo de saber, as oportunidades que apareciam, as outras almas que se conectavam à minha. A energia irradiava como um raio de sol do mais intenso verão. Queimava, pulsava, brilhava. A cada minuto aumentava o desejo de poder ir lá no fundo, conversar, no profundo, aquele lugar que muitas vezes você esconde do mundo. Então esqueça a aparência, o foco é a nossa essência, isso é primordial, pois vai te mostrar um novo ideal. Somos como um livro, queremos ser lidos, e a ideia é manter o leitor entretido. O desejo é ser querido. Então vamos mergulhar juntos nos capítulos desconhecidos que ficam escondidos. Aqueles das despedidas, partidas, que deixam feridas. Aqueles que dão vontade de chorar, de ficar escondido. Aqueles capítulos que nos dão vontade de ficar mais afastados no silêncio de uma noite iluminada. Nos doamos para os outros e muitas vezes esquecemos que a pessoa mais importante somos nós mesmos. Então vamos cuidar dos nossos medos, anseios. A gente esquece de pedir desculpa
para nós mesmos pelos machucados causados por aceitarmos menos do que merecemos. Cada ser humano é um universo à parte. Não vamos nos comparar e sim nos espelhar, nos inspirar. Vamos buscar o nosso melhor a cada dia, respeitando e superando os nossos limites. O ideal seria acordarmos e termos o seguinte pensamento: sou satisfeito comigo mesma, sou forte, aprendo com os meus erros, me orgulho de mim mesma, pois mesmo com os defeitos eu continuo aqui, intacta, com planos para ser feliz, e isso ninguém me tira. Então vamos nos rodear de pessoas que façam sorrir o coração. Assim a gente sempre vai ter mais e mais vontade de optar por abraçar mundos, adoçar vidas e divulgar o amor. Sejamos carinho no caminho e as pessoas se sentirão sortudas por esbarrarem na gente. Não importa o que você faça, mas tenha impacto no mundo pela sua competência, suas escolhas, seus passos. Cumpra com maestria sua missão excepcional de tocar, transformar e valorizar a vida do ser humano com respeito, carinho e amor ao próximo. A vida é uma jornada, não é uma competição. E cuide para sempre ter uma palavra de motivação, amor e esperança para transmitir. O universo reconhece toda a energia positiva que você emana e se certifica de sempre colocar coisas boas no seu caminho. Desafios sempre vão existir, mas você tem a resiliência para recomeçar para um novo amanhã. Então vamos aprender todos os dias, de todas as formas possíveis, e jamais esquecer que o conhecimento serve para encantar pessoas e não para humilhá-las. Vamos colocar grandes intenções em situações as quais não nos sentimos muito confortáveis e vamos ver a mágica acontecer. Tem um psiquiatra chamado Emerson Rodrigues Barbosa que diz que a autoestima não é uma construção, mas um estado. Que as pessoas estão com a autoestima aumentada ou diminuída num determinado momento. E que isso é influenciado por diversos fatores, como a presença ou não de um transtorno de humor, um episódio depressivo, um episódio maníaco. A baixa autoestima é muito discutida e merece a atenção. Por isso a gente fala e estuda tanto esse tema. A autoestima saudável se define com a nossa satisfação em relação a nós mesmos. Ela pode ser lapidada de acordo com a nossa autoimagem. Ela está envolta de qualidades que pertencem ao indivíduo satisfeito com a sua identidade, ou seja, uma pessoa dotada de confiança e que valoriza a si mesma. As relações familiares têm muita influência na autoestima, por isso, famílias que possuem atitudes depreciativas ou posturas derrotistas podem fazer com que a criança cresça com o mesmo comportamento. Vamos nos conhecer, mergulhar no nosso próprio oceano, traçar um novo plano. Vamos ser autênticos, nos fortalecer e saber lidar com cada nova situação que nos deparamos. Vamos ser mais felizes e nos preocupar menos com o ego e a vaidade. Quando a gente adquire uma maior aceitação da nossa autoimagem, a gente aceita melhor também os limites alheios. Mas acredite, essa não é uma tarefa fácil. Depende de condições internas e não externas. Como citou Abraham Lincoln uma vez, a maioria das pessoas é tão feliz como arquiteta ser em seus cérebros. Isso nos faz pensar o quão responsáveis somos por como nos sentimos. E por que então somos tão vulneráveis? Por que somos frutos de uma sociedade que nos cobra tantos padrões de vidas impostas? Vamos focar em nós mesmos. Isso causa bem-estar. E o bem-estar, como eu disse, gera confiança que ativa o nosso cérebro e transborda alegria. Vamos olhar com respeito e ternura para nós mesmos. Corra atrás de se fazer bem, não de tentar ser o que alguém é. Tem elementos tão mais significativos do que a vida, que não é a nossa. Vamos correr atrás do amor. Esse sim, eu acredito, influenciar positivamente as nossas necessidades, como reconhecimento, importância, autoestima, segurança. O amor verdadeiro sempre liberta, seja amor por um parceiro, por uma parceira, por amigos, por familiares e o mais importante, amor por nós mesmos. Quando entramos num processo de autoconhecimento, a gente pode observar
quais crenças funcionam e as que não dão certo, e usar o nosso poder de autoprogramação para dar um reinício à nossa vida e a partir daí gerar uma mudança com aquilo que a gente tem dentro da gente, da nossa mente. Cada um possui dentro de si algo que é só dele. Essa é a verdadeira alegria da vida, ser útil a um objetivo que você reconhece como grande. Lidar com as sensações de modo apropriado é uma competência que nasce do autoconhecimento. A capacidade de nos tranquilizarmos a nós mesmos, de afastar a ansiedade, a tristeza, a irritabilidade, isso nos ajuda a ter um maior domínio sobre as situações. As pessoas que não possuem essa competência bem desenvolvida estão constantemente se sentindo angustiadas, enquanto aquelas que possuem se recuperam muito mais rápido dos tombos que a vida nos dá. Você pode deixar sua vida como está para ver como é que fica, ou, com paciência e trabalho, conseguir realizar mudanças necessárias em você e no mundo à sua volta. Você pode amaldiçoar a sua sorte ou encarar a situação como uma grande oportunidade de crescimento que a vida está te oferecendo. Você pode ser feliz com o que a vida te dá, como ela é, ou passar o seu tempo se lamentando pelo que ela não é. A escolha é sua e o importante é que você sempre tem escolha. A gente sempre tem mapas e eles nos apontam as coisas mais bonitas que já existem. Vamos olhar no espelho, nos enxergar, afinal, ninguém pode dominar aquilo que não conhece. Vamos nos questionar, entender o que sempre esteve ali conosco. Quanto melhor for a nossa autoconsciência, o nosso controle emocional, maior vai ser a nossa capacidade de avaliar a dor e dar suporte aos nossos medos. Melhor a gente vai conseguir lidar com as frustrações. A gente tem que estar atento para conseguir eliminar atitudes e sentimentos nocivos. Então vamos evitar viver nos perguntando: ai, por que isso aconteceu comigo? Os desafios simplesmente acontecem e a gente deve deixar eles nos ensinar e seguir em frente. Se a gente não fizer isso, a gente vai viver num estado de nostalgia, se lamentando do tempo perdido, lambendo as nossas feridas emocionais, e elas nos impedem de caminhar, de viver o presente e de desfrutar tudo o que a gente tem. E aí a gente fica revisando o nosso interior e não vamos poder mudar o nosso passado e sim entender as partes negativas e aí permitir que elas venham e nos tragam presentes. E isso nos deixa mais imunes às más influências que as redes sociais poderiam ter sobre nós. Aí a gente entende que aquelas imagens que a gente vê são pouco realistas e ao invés de nos abalar, a gente se inspira. A arte de nos relacionarmos é em grande medida a competência para gerir as emoções dos outros. A competência social está na base da popularidade, da liderança, da eficácia interpessoal. As pessoas que possuem essa capacidade bem desenvolvida têm um bom desempenho em tudo o que tenta fazer. E aí ela vê uma interação muito melhor com as outras pessoas. Elas conseguem reconhecer as emoções dos outros e isso é um dos 5 domínios da inteligência emocional. A empatia é a mais fundamental das aptidões pessoais. As pessoas empáticas, elas são mais sensíveis aos sutis sinais sociais que indicam aquilo que os outros necessitam ou desejam. Isso faz delas particularmente aptas em profissões que envolvam prestação de cuidados, ensino, vendas, gestão. Ter uma boa autoestima é um fator de proteção a tudo o que a gente está exposto. É entender que somos seres sociais, que gostamos de agradar as pessoas, de compartilhar as nossas vidas, mas que não necessitamos da aprovação dessas pessoas. É entender se temos a necessidade de sermos amados por todos ou apenas por quem é importante nas nossas vidas. O desejo de proteção e afeto, aquele desejo a todo custo, é o que faz a pessoa anular a si mesmo e viver a vida do outro, do restante do mundo. Mas esses são vínculos instáveis, nada saudáveis. E aí surgem emoções como rejeição, negação, abandono, tristeza. E a pessoa fica cada vez mais vulnerável, mais triste,
Vamos trabalhar para que essa dependência não aconteça e encontrar todos os dias alguma coisa que faça com que a gente se sinta bem, tanto física quanto emocionalmente. Se pudermos criar um novo eu dentro de nós mesmos, como você desejaria que fosse? Bom, seja qual for a sua resposta, pense que não precisa nascer de novo. Cada dia que a gente acorda é um nascimento, é uma nova chance para ser o que você quiser ser. Parece mágica? E é a mágica chamada vida. Então vamos cuidar dessas pessoas que queremos ser todos os dias, a cada novo dia, com garra, força, alegria, amor. E aí a gente vai perceber as mudanças que a gente cria para nós mesmos. O que eu considero tão especial nesse processo é que toda transformação depende da única pessoa que você controla e tem influência nessa vida, que é você. Então, o que a gente está esperando? O que falta? Do que a gente precisa? O que move a gente? A recuperação da autoestima é como uma fênix, sabe? Aquele pássaro da mitologia grega que quando morria entrava em autocombustão e aí passado um tempo ressurgia das próprias cinzas. E ó, outra característica da fênix é a sua força para carregar cargas muito pesadas enquanto voa. No momento que a gente pode dizer que entende tudo isso, é quando a gente consegue se conectar com quem realmente nós somos. E nesse momento, o significado da vida, da alegria, da verdade, cria um sentido. Para tudo nessa vida, a gente só adquire confiança necessária através da repetição. Assim funciona com os hábitos, assim funciona com a nossa confiança em nós mesmos. E não é diferente em relação à autoestima. É necessário trabalhá-la dia após dia. Só assim a gente vai conseguir ser dono de nós mesmos, das nossas ações e expressar a nossa autoridade. Um dos principais motivos para uma baixa autoestima é o sentimento constante de culpa, seja por não estar fazendo algo ou por aquilo que foi feito. E é muito comum a gente segurar essa sensação de que somos culpados pela vida que estamos levando. Procure eliminar esse sentimento. Abrace cada vez mais a leveza de ser um ser livre. E aí a gente vai estar agindo de forma que nos conecte com os outros e criando oportunidades de mudança. Então, aprender a trabalhar e desenvolver a nossa autoestima é uma das mais importantes tarefas a ser aprendida. Vamos nos transformar no que queremos ser, no que merecemos ser. E tudo isso está num único lugar, dentro da sua mente. E a nossa mente pode mudar, ela muda, as nossas ideias mudam, a gente volta atrás em antigas verdades que a gente considerava tão reais. A autoestima é como uma flor que precisa ser regada. Depois que a gente começa a fornecer a água, ela cresce e se espalha por toda a nossa vida de forma positiva. Vamos começar a alimentar esse cuidado em nós mesmos e aí a gente vai perceber como tudo fica muito mais simples e bonito. Bom, essa sou eu, abrindo meu coração e desejando tocar o seu, para que a gente possa juntos ter uma vida muito mais feliz e equilibrada. E se você gostou, se inscreve aqui no meu canal, compartilhe esse vídeo com quem você ama e vamos tocar mais e mais corações. Um beijo enorme, obrigada por ter chegado até aqui, espero de verdade que você tenha gostado, que tenha feito sentido para você. Um beijo bem grande.